Boa noite. Boa noite a todos e todas. Hoje faremos nossa última live este ano referente ao bloco Professores, Pesquisadores na Rede FAETEC, o acervo documental e as pesquisas nos centros de memória da Rede FAETEC. Contamos aqui com a presença ilustre de dois Marcelos, o professor Marcelo Barreto de Magalhães e o professor Marcelo da Costa Nicolau. O professor Marcelo Barreto, que vai falar sobre o rico acervo audiovisual do Centro de Memória da Escola Técnica Adolfo Bloch, é especialista, possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais, atua como professor de História da FAETEC e professor de Filosofia da Secretaria de Educação. Tem experiência na área de Humanas. Já o professor Marcelo Nicolau, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Subjetividade da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea, História da África e do Negro no Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História e Literatura, Direitos Humanos, Teoria da História e Estudos da Subjetividade. Então, vamos passar a palavra para os nossos convidados de hoje, lembrando que teremos sorteio de livros e depois eu explico melhor sobre isso. Tiraram para o ímpar aí para ver quem vai falar? Vamos lá, então. Marcelo Barreto, com a palavra. Depois, Marcelo Nicolau. Depois da fala dos professores, será aberto para perguntas e comentários. Tudo bem? Então vai, Marcelo. Bom, boa noite a todos os presentes. Com muita satisfação que nós estamos aqui, podendo participar dessa série, assim, que se tornou um marco na história da FAETEC, do SEMEF, né? Nesse ano atípico que nós tivemos. E é com muita satisfação que eu posso falar, apesar da curta história da ETEAB, do acervo que nós temos lá. Ok? Então, espero que todos aproveitem o máximo possível da nossa exposição. Obrigado. Sou eu? Eu tinha entendido que era o meu companheiro Marcelo aqui. Bom, queria dar boa noite a todos, quero agradecer o convite, né? É sempre um privilégio, uma oportunidade estarmos aqui podendo debater a educação, que é o tema principal da FAETEC. Queria, em primeiro lugar, aqui dizer que é com alegria e com uma certa tristeza e preocupação que eu abro essa fala, né, porque estamos nesse momento difícil, não só do Brasil como do mundo, né, que é um momento de sofrimento, de tristeza para todos nós, termos que estar trabalhando aqui de casa, né, termos que estar fazendo esse trabalho longe dos nossos colegas, longe do trabalho coletivo, que é como é que se caracteriza fundamentalmente a educação. Queria fazer aqui uma homenagem aos colegas da FAETEC que se foram, né, principalmente aqui no nome da professora Maria de Lourdes, do ISERJ, que nos deixou no início do ano, né, e do grande companheiro Marcelo Biar, que é um dos grandes lutadores pela qualidade do ensino na FAETEC, né.
A história da luta pela qualidade do ensino da FATEC se confunde com a luta do Marcelo Biá, e é a homenagem que eu faço aos dois companheiros aqui nessa live. Falar sobre, como o colega Marcelo falou, né, se a ETAAB, né, falar da ETAAB é falar de um certo curto espaço de tempo na história da educação, a oportunidade de falar do ISERJ, né, embora eu seja um professor recente no ISERJ, estou trabalhando lá desde 2018, no Centro de Memória, falar do ISERJ se confunde com falar da educação no Brasil. Ou seja, a história do Instituto de Educação, hoje nomeado como Instituto Superior de Educação, se confunde com a história da tentativa de se implementar uma educação de qualidade nesse país. O ISERJ, sua história é uma história contínua de 130 anos, né, que remonta à Escola Normal da Corte, fundada em 1880 no Rio de Janeiro, e ininterruptamente desenvolve atividades até o dia de hoje. O ISERJ está no mesmo nível para a história da educação que o Colégio Pedro II, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo que o ISERJ, falar do ISERJ é falar da história da educação, existe uma especificidade na história do ISERJ que merece ser resgatada, e eu vou aproveitar esse momento para valorizar isso. A história do ISERJ não é só a história da luta pela educação pública, gratuita e de qualidade. A história do ISERJ se confunde com a história de se tentar formar professores na história do Brasil. Desde o seu início na Escola Normal da Corte, a preocupação que sempre foi um dos gargalos da educação brasileira é como criar uma educação de qualidade se nós não temos professores de qualidade. E aí a história do ISERJ que se coloca em diferencial, por exemplo, para o Pedro II, que a preocupação do Pedro II nunca foi formar professores. A importância do ISERJ também se coloca quando você faz a passagem da Escola Normal da Corte para o Instituto de Educação. Escola Normal para Instituto de Educação. Aí a história do ISERJ se confunde com a história da luta pela educação moderna. Não à toa, a criação do Instituto de Educação em 1932 se confunde com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação. E, nesse sentido, quando nós nos debruçamos sobre o Centro de Memória do ISERJ, não à toa ele tem o nome de Centro de Memória da Educação Brasileira, nós vamos encontrar ali um material riquíssimo, que remonta desde o seu primeiro diretor, Benjamin Constant, passando pelo Lourenço Filho, passando pelo Anísio Teixeira, que é o grande idealizador do ISERJ, assim como também é importante lembrar que o ISERJ é um lugar em que a gente tenta, pela primeira vez, formar professores em nível superior. Então, nesse sentido, eu gostaria... Alô? Caiu? Alô? Oi? Teve algum problema aí? Eu não sei se eu estou online ou não. Acho que a internet caiu aqui. Espera aí. Bom. Houve um problema aqui na fala do professor Marcelo Nicolau em relação à internet dele, e ele está voltando, está se recuperando, né? Ele estava exatamente falando da importância do acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira, conhecido pela sigla CEMEB. Alô? Marcelo voltou. Tudo bem, Marcelo? Caí, né? Então vai. Isso, eu caí. Caiu. Bom, eu estava dizendo aqui que falar do ISERJ é falar da história da educação brasileira. O Centro de Memória da Educação Brasileira constitui um acervo riquíssimo que tem alimentado a pesquisa sobre a história da educação de forma marcante em todo o trabalho da pós-graduação brasileira. E é interessante, assim, esse ano, por exemplo, eu recebi um pesquisador lá em que ele estava procurando a pauta de presença em determinadas turmas da década de 30. E foi
teve um momento que eu me distraí, quando eu voltei ele estava chorando. E eu perguntei o que estava acontecendo, e ele me falou que ele estava estudando a história do Oscar Niemeyer, e o Oscar Niemeyer ele tinha tido um curso com o Lúcio Costa no ISERJ, e a única prova de que aquele curso tinha acontecido era aquela lista de presença que ele tinha acabado de encontrar. Então, isso é um exemplo que eu estou dando aqui para tentar ilustrar a importância da riqueza da conservação do acervo da memória do ISERJ. Ele é muito abrangente e ele é muito grande, mas ele também não alimenta apenas a pesquisa acadêmica universitária. A gente recebe lá no ISERJ muitos pesquisadores, muitas pessoas que estão atrás de uma pesquisa da própria história familiar. O que eu quero dizer com isso? É muito comum eu procurar pessoas que estão lá procurando o registro de um avô, o registro de um bisavô, inclusive registro de casamento de avós, porque quando o estudante se casava durante o curso, ele alterava a sua matrícula, né? Então, ali o ISERJ é um centro de memória que não é só da educação brasileira, mas também utilizando o conceito de memória do Pierre Nora, né? Eu diria até que o ISERJ ele é o tipo ideal weberiano do lugar de memória, né? Pela sua materialidade, pelo simbolismo e pela sua funcionalidade, né? Ou seja, cada um desses três aspectos que definem um lugar de memória, o ISERJ ele é gigantesco, né? A própria escolha da construção material do projeto do Instituto de Educação, ele é interessante porque se optou por um estilo neocolonial para reforçar toda a brasilidade que se pensava imprimir na educação brasileira naquela época lá, quando o Fernando Azevedo começou as modificações que vão inaugurar o nosso Instituto de Educação Contemporânea. Eu acho interessante a gente dar alguns números aqui do acervo do CEMEB, né? Ou seja, o CEMEB é constituído por 1.260 metros lineares de documentos escritos, né? São mais de 15 mil fotografias. Nós estamos falando de 2.139 slides de vidro. Nós estamos falando de 360 peças e objetos diversos, porcelana, vidro, metal, madeira, equipamentos de laboratório. Nós temos mais de 25 mobiliários históricos de época, nós temos 60 mapas, nós temos mais de 3 mil livros ali, desses 3.000 livros, mais de 300 são de obras raras. Nós temos 245 plantas arquitetônicas. Nós temos painéis de fauna, flora, trabalho pedagógico. Porque o ISERJ, quando ele foi construído como uma escola-laboratório pelo Anísio Teixeira, ela foi talvez a primeira e única escola do Brasil que se pensou ao mesmo tempo como um arquivo permanente das práticas pedagógicas. Então, desde 1932, quando o ISERJ começa a funcionar aqui na Marise Barros, ele já, desde esse primeiro momento, já havia, pelo Lourenço Filho, primeiro diretor do Instituto de Educação, essa preocupação de documentar toda a prática docente, inclusive experimental, que estava sendo inaugurada pelos escolanovistas, né? Ele já tinha essa preocupação de documentar e guardar, porque o ISERJ, quando é criado com o Instituto de Educação, ele é o primeiro lugar que se propõe a ser formação de professores em ensino superior e um centro de ensino e pesquisa ao mesmo tempo da educação. Então, os pioneiros de estudos de psicologia da educação, por exemplo, se dão nos laboratórios do ISERJ. E ali nós temos um acervo vasto e rico sobre isso. Há um reconhecimento internacional desse trabalho. Então, nesse sentido que, no ano passado, sob a coordenação da professora Heloísa Helena Alvelar e com entusiasmo da diretora Sandra Santos, né, nós fizemos o primeiro projeto para a FAPERJ, né, em vias de requalificar o espaço do CEMEB. Ou seja, nós temos o entendimento que o acervo é tão precioso que nós precisávamos de um aporte financeiro da Agência de Fomento do Estado para poder requalificar o espaço, não só como guardião de documentos importantes, não só como guardião de materiais que vão vir alimentá-lo permanentemente, mas também para tornar aquele espaço um lugar de pesquisa permanente, ou seja, um lugar que possa receber pesquisadores e que os nossos professores do curso de graduação e do próprio ensino médio possam encontrar no CEMEB um espaço em que as pesquisas e os trabalhos possam ser desenvolvidos. Ou seja, nós fizemos esse projeto, ISERJ Lugar de Memória, ele foi contemplado, né, eu sou outorgado pela FAPERJ para desenvolver esse projeto, né, já estou muito satisfeito, são R$ 198 mil para requalificar o espaço e permitir a melhor guarda desse material que ali está.
Então, nós fomos contemplados, estamos aguardando a FAPERJ liberar essa verba, que ainda não foi feito, mas nós estamos também muito ansiosos para poder começar esse trabalho, né? Ou seja, recolocar o Centro de Memória na sua tarefa primordial, que não é só guardar, mas também realizar pesquisa, né, no âmbito da educação. E ali nós temos tudo para desenvolver um trabalho maravilhoso. Oi, acho que caiu, né? Voltou? Enfim, eu não sei se eu estou ao vivo, porque a internet está dando problema aqui. Bom, mas o que eu tinha para conversar com vocês era isso. E, se for possível, no outro momento aqui, a gente pode voltar a conversar sobre o ISERJ, sobre o Centro de Memória, sobre o projeto que a gente está desenvolvendo. É isso, obrigado. Muito bom. Marcelo Nicolau deu um panorama muito bom da história do ISERJ e do acervo, né? E agora, depois vão preparando as perguntas aí, pessoal, porque é importante ampliar aí as falas a partir também dos questionamentos e dos comentários, né? Então, agora, vamos para Marcelo Barreto. Está tudo certo aí do material do Marcelo Barreto? Isso. Marcelo, é contigo. Vai. Obrigado, gente. Então, vou dividir mais ou menos a apresentação em 3 partes curtas. Primeiro falar da escola propriamente dita, depois do nosso centro de memória e, finalmente, dependendo do tempo, né, do nosso acervo e pesquisa, né? Então, nós temos aí no primeiro slide, a escola foi criada em 1998, né? Teve através de um decreto do então governador Marcelo Alencar. Está no slide seguinte. Passa o próximo, por favor. Nós vamos ter a então secretária de Ciência e Tecnologia, a professora Nilda Teves, e na fotografia ao lado da inauguração da escola, Ana Bentes, esposa de Adolfo Bloch, e o governador Marcelo Alencar. E rapidamente, como é que acontece essa história? Tem gente de outros estados aí, eu vou contar um pouquinho dessa história da educação no Rio de Janeiro. Em 96, né, a antiga FAEP, a Fundação de Apoio à Escola Pública, que era da CEDUC, da Secretaria de Educação, passa para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e no ano seguinte, em 97, a FAETEC é criada, né? Com isso, são incorporadas da CEDUC algumas escolas técnicas e outras são criadas. Dentre essas escolas que foram criadas, está a Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, né? Então, a então secretária de Ciência e Tecnologia, a professora Nilda Teves, ela solicita ao governador Marcelo Alencar que se crie uma escola ligada à comunicação e turismo num prédio que já tinha o espaço e equipamentos para implantar uma escola voltada, a princípio, para comunicação, turismo e publicidade, né? Que mais tarde, e hoje em dia, ela oferta outros cursos, atualmente são 7 cursos, né? Administração, dança, eventos, guia de turismo, hospedagem, produção de áudio e vídeo e publicidade. Eles têm os seus laboratórios, as suas agências, são dezenas de projetos. O mais antigo é do ano seguinte à fundação da escola, de 99, o Cineclube Olho na Cena, né, um projeto premiado. E a gente observa que os cursos da ETEAB são da área de humanas, inseridos no que a gente chama de economia criativa, né? É um conjunto de um processo produtivo que tem a ver com a criatividade, né, e a geração de valor simbólico do que se cria através da economia criativa. Então, é a questão de atividades ligadas ao talento, habilidade individual, né, e isso é o principal insumo dos cursos da ETEAB. Nós procuramos desenvolver processos formativos que sejam, ao mesmo tempo, consistentes e flexíveis. E a intenção é conceituar, conciliar os conceitos, o conteúdo formal
e a preparação para a prática, né? Utilizando os laboratórios, as oficinas, estimulando e problematizando a questão do conteúdo. O slide seguinte, por favor. Nós vamos ter, então, o seguinte, exemplificando alguns dos projetos ligados aos cursos, né? Projetos ligados ao curso técnico em dança, ao curso técnico em eventos, ao curso técnico dos cursos ligados a turismo, hospedagem, guia de turismo, administração, do cineclube, né? Então, é um perfil... A escola é entendida na rede justamente por essa diversidade, essa pluralidade e essa aceitação das características individuais. Próximo, por favor. Nós vamos ver, então, agora a questão da criação do Centro de Memória da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, o CEMEAB, né? Foi criado em 2011, foi até uma historinha curiosa. A professora de História, que já se aposentou, a professora Maria Catarina, professora muito apaixonada pelo que fazia, né? Ela me convidou, falou, Marcelo, tem uma reunião para ir lá em Quintino, na FATEC, você quer ir comigo? Eu falei, claro, vamos lá, vamos junto. E na véspera ela teve um imprevisto e não pôde participar, né? E eu acabei indo a 1, 2, 3, 4 reuniões, até que nos foi solicitado o projeto para a criação dos centros de memória, né? Então, o CEMEF, ele estabeleceu os nortes para guarda, preservação, para pesquisa, ele foi o referencial para as ações relativas à memória institucional, né? Então, eu criei o projeto, mediante essa solicitação do CEMEF, e através dos coordenadores, colaboradores, das parcerias, né, que nós fazemos, nós procuramos elaborar ações de rotina que tenham a ver com essa preservação da memória da ETEAB. Então, são eventos, levantamento do estado do nosso acervo, organização, divulgação do acervo. Próximo slide, por favor. Desculpe. Aí, esse slide, então, são dos objetivos do Centro de Memória. Aí nós temos o logo. Não, pode passar. São 3 imagens no slide seguinte. É o logo do CEMEAB, que foi um projeto da agência de publicidade, né, que presta serviço dentro da escola. O logo também do Banco de Imagens Darcy Ribeiro. Por quê? Porque esse prédio, que tem uma imagem embaixo no alto, nele funcionou uma secretaria extraordinária de assuntos especiais, e nesse prédio trabalhou o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro trabalhou nesse prédio, muito provavelmente a ideia do CIEP surgiu dentro desse prédio que hoje funciona a ETEAB. O prédio fica em São Cristóvão, no número 850 da Bartolomeu de Gusmão. 850 é um número grande, tem vários órgãos do Estado, tem a Colégio Estadual Ernesto Faria, tem Corpo de Bombeiros, né? E provavelmente na década de 50 ele foi construído com material que também construíram o Maracanã, né? Então, onde está a localização aí na imagem, onde fica, mais ou menos, né, o nosso setor, o Centro de Memória Adolfo Bloch e o Banco de Imagens Darcy Ribeiro. Próximo, por favor. O nosso banco de imagens, ele se constitui a partir dos equipamentos, das fitas que foram repassados na época que a escola foi criada, que já estava lá, e hoje em dia é acrescido de outras coleções, né? Da coleção que a gente chama ETEAB e da coleção PAV, que é do curso de produção de áudio e vídeo. Então, eu disse, funcionou uma secretaria extraordinária de programas especiais, que tinha Darcy Ribeiro à frente dessa secretaria, e o plano dele era criar programas de televisão para formação continuada dos professores, certo? Então, esse acervo continua lá, na nossa escola, né? E é um acervo muito rico. São cerca de 4.500 fitas, né, que nós temos. Temos testemunhos de várias personalidades importantes da história do geral do Brasil e da história da educação do Brasil, né? Nós tivemos
2 projetos FAPERJ voltados para esse acervo. O primeiro do professor Marcos Tavares, né? E o segundo da professora Geisa Alchorne, que infelizmente não chegou a ser concretizado, efetivado, né? Pode passar o próximo, por favor? As nossas ações representativas, eu não sei se vai dar para enxergar aí muito bem, mas aí tem algumas exemplificadas. Montagem do mural do Centro de Memória, a exposição itinerante do aniversário da FAETEC em setembro de 2019. À direita, a inauguração da Galeria de Diretores, com a presença das professoras Maria Cristina Lacerda e da professora Nilda Teves, né, que foi secretária de Ciência e Tecnologia à época da fundação da Escola Direita. E em cima, o então presidente de 2014, o presidente Celso Pancera, da FAETEC. O próximo slide continua também com algumas ações, né, representativas aí do nosso trabalho. Acolhimento de novos alunos que fazem um tour pela escola, com curso de guiamento de turismo. Nós recepcionamos estudantes das escolas municipais do 9º ano do ensino fundamental para conhecer a nossa escola, né? Visita técnica dos alunos de turismo no Arquivo Nacional, lançamento do site Rio Memórias. O próximo, por favor. Continua algumas ações. O lançamento do livro História e Memória da Educação Profissional do Rio de Janeiro, né, com artigos de autores da Rede FAETEC, organizada pelo CBF. A senhora Lúcia Veloso e José Ronaldo Alves da Cunha, curadores da Fundação Darcy Ribeiro, da Fundar, recepcionados pelo CEMEAB lá na escola. E, por fim, no próximo slide, seria o que eu falei, chamei da terceira parte, que seria o acervo da escola, né? Nós temos aí uma imagem de um... Nós temos a imagem de um catálogo da educação pela TV, né? Esse catálogo, inclusive, tem um prefácio do Darcy Ribeiro, e que são os vídeos que ele produzia para a formação dos professores. Vou ler um pequeno trecho. O Darcy Ribeiro escreveu o seguinte sobre esse acervo. Para fazê-lo, compusemos toda uma equipe de professores que, trabalhando sob luzes da coordenação educacional do 2º Programa Especial de Educação do governo Brizola, elaborou esse elenco extraordinário de cursos. Eles vão desde as inevitáveis lições de sabedoria pedagógica até programas de motivação e de informação cultural, destinadas a alargar a visão do professorado, ao público-alvo dele. Cada um deles foi programado e produzido sob a condução de Isa Ferraz, que selecionou para esta tarefa um elenco de professores notáveis, tanto por sua sabedoria na matéria que versam, quanto pelo tirocínio de seu ensino em nível de 1º e 2º graus. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, aí algumas coleções que compõem o acervo do Banco de Imagens Darcy Ribeiro, né?
Ué, mutou o microfone? Desculpa. Acho que outra. Marcelo, você estava falando do acervo. Nesse slide mesmo? Nesse slide, Não, tudo bem. Tudo bem, tá tranquilo. É que ainda vão ter as perguntas e outras questões vão ser retomadas. Pode passar Pode passar aí. Ações de acessibilidade e visibilidade. Então, nós temos aí mais alguns registros de ações que nós fazemos para dar visibilidade ao nosso acervo, né? Então, por exemplo, deixa eu ampliar aqui para mim. Participação no Encontro Cultural Foco da FATEC, né? Os alunos reconhecendo o setor, os alunos de turismo, o conserto dos equipamentos e a elaboração de protocolo para a utilização desse equipamento, né? Nós temos, atualmente, 2 equipamentos de player e recorder de Betacam, e temos o protocolo de limpeza, higienização, utilização das fitas. Também aí uma imagem da nossa participação na Semana Nacional de Arquivos. O Arquivo Nacional é um grande parceiro e nós procuramos sempre participar das atividades que nós somos convidados pelo Arquivo Nacional. Próximo, por favor. Mostra FATEC de Cinema e Educação, em 2014. Nós exibimos da série Testemunho Abdias Nascimento, né? À direita, tendo tempo mais à frente, eu vou comentar Carmen Santos, da série Mulheres do Cinema, do nosso acervo, para exibição na abertura do Festival Internacional do Arquivo em Cartaz em 2015. Nós participamos também. E embaixo, a impressão da marca d'água em DVD da FATEC, né, para pesquisa em tela, para a pesquisadora Lívia Cabreira. Próximo, por favor. E nós entendemos que dar visibilidade ao nosso acervo, né, multiplica a possibilidade da gente trazer os pesquisadores de áreas diversas, e nós realizamos algumas produções. Como nós não temos tempo de mostrar tudo, né, tem algumas indicações. Eu sugiro que vocês visitem o canal do Centro de Memória Adolfo Bloch no YouTube, né, nossa página do CEMEAB no Google, para se inteirarem a respeito da nossa escola, do nosso acervo, dos sujeitos históricos, né, dos sujeitos que fazem a memória da nossa escola. E, para terminar o exemplo, em 2015, o filme Carmen Santos, da série Mulheres do Cinema, da direção de Lúcia Murat, nessa visibilidade, a pesquisadora Lívia Cabreira teve contato com esse vídeo em 2015. Em 2018, ela vem ao nosso setor buscar informações sobre o evento, sobre o filme que ela viu naquele evento, né? E esse ano ela defendeu até de mestrado, né? Se utilizando dessa parte do nosso acervo, certo? E no próximo e último slide, por favor. O professor Cláudio Muniz, nosso colega de PAC da escola, né, ele ingressou no programa de pós-graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde da Fiocruz. Seu projeto de pesquisa de mestrado é intitulado Análise do Programa Rede Geral no Banco de Imagens Darcy Ribeiro. E a nossa querida inspetora Prisciliana, né, solicitou autorização de pesquisa ao CBF. Sua dissertação de mestrado na linha Patrimônio, Ensino de História e Historiografia da Unirio é intitulada Escolarização de uma Profissão Técnica, o curso em produção de áudio e vídeo da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Então, vou encerrando por aqui.
e a gente deixa aí para as perguntas acrescentar mais alguma coisa que julgarmos relevante. Ok? Muito bom. Então, agora sim, vamos lá. Marcelo Barreto entrando aqui. Muito bom. De vocês, né, o panorama dos acervos do Centro de Memória do ISERJ e do Centro de Memória da Escola Técnica Adolfo Bloch. Antes da gente falar um pouco aqui sobre perguntas e comentários a respeito do que vocês falaram, tem duas informações importantes aqui. A primeira é que eu vou fazer agora isso é para o público, não em geral, duas perguntas referente ao que os nossos palestrantes falaram. Né? Essas duas perguntas é para o público responder, né? E aquele que conseguir responder corretamente e for sorteado, vai ser sorteado em livros, e eu vou depois falar o nome desses livros. Primeiro, as perguntas. Então, em relação ao que o nosso querido Marcelo Nicolau falou, a pergunta é: quem foi o primeiro diretor da Escola Normal da Corte? Né? Ele como bem o Marcelo colocou, o acervo do Centro de Memória do ISERJ, ele tem origem, né, no acervo da Escola Normal da Corte. Então, a pergunta seria essa: quem foi esse primeiro diretor, famoso personagem da história? E a outra pergunta, já referente à fala do querido Marcelo Barreto, né, quando foi criada a escola do Adolfo Bloch? Tudo bem? Então, gente, quem responder corretamente, o sorteio dos seguintes livros. Né? O livro de Rosane Tolazzi, né? Os Italianos do Noroeste Fluminense. Estratégias familiares e mobilidade social. 1897 a 1850. Né? Também o livro de Ismênia L. Martins, Alexandre Eckler, acho que é isso, eles organizaram. O livro Imigrações e Imigrações, Questões e Inquietações. Né? Também o livro é organizado por Júlio Santos, Ney Jorge, acho que é isso, Natália Nicásio Ganzer e Vivian Luiz Fonseca. Educando na Diversidade. Experiências e desafios na educação básica e na formação de professores. Tudo bem? Então, vão aí pensando as respostas. Né? O áudio está cortando? Está ruim? Essa live de hoje está ruim. Está ouvindo bem, Marcelo? Tá? Eu recebi uma mensagem que estava cortando. Está picotando um pouco. Bom, eu não tenho como resolver isso. Se tiver ruim, está picotando? Se tiver ruim, eu vou ter que usar o celular. Aderaldo, para mim aqui está picotando, mas falando devagar dá para entender. E agora, Isabela, como é que está? Ela que está reclamando aqui. Pode continuar, Isabela? Está ouvindo? Pode ir, está indo bem. Parar devagar. Tá.
Então, os acervos, na fala de vocês, coloca para os pesquisadores interessados, né, uma possibilidade enorme de pesquisa. Então, toda a área que articula história com audiovisual, né, os acervos de um banco de imagens da Darcy Ribeiro, que está lá no teatro, precisa ser acessado aos pesquisadores. Eu acho que, como bem colocou o Marcelo, felizmente a ETEAB, conservando o trabalho, o material, está disponibilizado aí para quem quiser pesquisar. Em relação ao valioso acervo do ISERJ, a notícia que o Marcelo Nicolau traz para a gente é fundamental, né? Que é o projeto FAPERJ aprovado, com recursos para melhorar, né, o processo de conservação daquele material rico desde o século XIX. E aí, não foi colocado ainda para mim nenhum tipo de pergunta ou comentário, aguardando aí o Luiz para colocar. Mas eu vou fazer uma pergunta, né, para o Marcelo Nicolau. Né? Eu trabalhei lá, né, Marcelo? A gente... a saída pelo você entrou, felizmente, foi colocado aí um professor bem de história. Né? E a minha pergunta é o seguinte: aquele acervo é muito rico também para quem gostaria e gosta de pesquisar sobre questões raciais. Né? Eu lembro que tem a história de trajetórias de professores negros, né? Tem uma biografia dos formandos, né? Em que houve uma seleção daquelas jornalistas negras e professores. E aquelas famosas cabecinhas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lado aí da pesquisa nessa área também. Tá bom? Já tem perguntas aqui, mas... Aderaldo, picotou muito a sua pergunta, picotou muito. Deixa eu ver se eu entendi ela corretamente, porque picotou, né? Você fez uma pergunta sobre... A primeira pergunta era sobre a presença de intelectuais negros na Escola Normal da Corte, no Instituto de Educação, foi isso? A pergunta foi como o acervo do CEMEB serviria e serve para pesquisadores desse campo, né? Que é pesquisa sobre questões raciais na educação. Só um pouco... Um pouco por aí. Bom, você é um pesquisador da área, né? Você fez seu doutorado, seu professor Emetério, né? Que foi um dos primeiros professores que formavam professores, né? No Brasil. Esse é o seu doutorado. Eu, inclusive, recebi ele a semana passada para ler. Mas, em todo caso, tendo em vista a profundidade institucional do ISERJ, né? Quando a gente fala do ISERJ, a gente está falando de uma continuidade histórica de 130 anos, e nós estamos falando de várias instituições, né? Escola Normal da Corte, Escola Normal do Distrito Federal, Instituto de Educação do Distrito Federal, Instituto de Educação do Rio de Janeiro e agora, a partir de 98, Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro, né? São várias instituições numa só, fazendo um contínuo histórico, né? Então, se existe um lugar em que a gente vai poder pesquisar, né, a inclusão da intelectualidade negra na educação brasileira, é no acervo do CEMEB. E é lá que nós vamos ter essa profundidade histórica documentada de forma ininterrupta. Entendeu? Eu acho que é importante lembrar isso, né? E que lá está as primeiras propostas generosas de educação, ou seja, uma educação não para elite,
Não à toa, a criação do Instituto de Educação, em 1932, ela coincide com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Coincide. E se você for ver lá quem são os pioneiros da educação, você vai ver que são muito poucos os signatários do primeiro manifesto. Do segundo manifesto já tem mais gente, mas do primeiro não. Então você vai ver que lá é a proposta, o início das propostas generosas de educação, e o colega Marcelo Barreto falou de Darcy Ribeiro, né? A gente considera Darcy Ribeiro o último escolanovista do Brasil, né? O último que se propõe que existe a preocupação de formar professores com qualidade. Ou seja, essa história começa com a Anísio Teixeira, com a criação do Instituto de Educação, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, e, de uma certa forma, ela acaba com Darcy Ribeiro, que teve essa preocupação de formação de professores, ou seja, como ofertar uma educação de qualidade sem professores formados com qualidade, né? E, de uma certa forma, a ponte atual do ISERJ, ou seja, como Instituto Superior de Educação, ou seja, que forma professores em nível superior, se conecta com essa história de 32. Ou seja, o ISERJ, em 98, quando ascende a ensino superior, a Instituto de Ensino Superior, retoma, de uma certa forma, o fio da história inaugurado por Anísio Teixeira. Mas, retomando a sua pergunta, Aderaldo, lembrando das cabecinhas, né? A educação, ao longo do início do século XX, né, ela tem esse caráter positivista, darwinista, evolucionista, né? Então, quando você entra no centro de memória lá, você vai encontrar as cabeças que nada mais são do que representações grosseiras, né, de etnias. Então, você vai encontrar aquelas várias cabecinhas ali que, em tese, estão representando povos, né? E é curioso porque você tem ali roupa, né? Você tem... É uma coisa meio lombrosiana, né? Então, você vai ter essas limitações de época, né? Toda a escola de psicologia do ISERJ da década de 30, que era uma preocupação inicial, se você for ver a formação dos professores no início do século, as primeiras turmas do Instituto de Educação, eles tinham muita preocupação com biologia. E, de uma certa forma, o estudo da biologia ele era preparatório para a psicologia. E aí você tinha a influência aí da escola inaugurada por um grande pensador racialista, né, e também racista, que era o Nina Rodrigues, que escreveu A Presença do Negro, da África no Negro, enfim, tem esse estudo aí importante. Então, a escola ela é marcada por esse caráter, do qual a gente foi se desvencilhando a partir da luta do movimento negro. Eu fiquei muito feliz de ver ali na apresentação do Marcelo a presença de Abdias Nascimento, né, um grande herói da luta antirracista brasileira, né? É sempre com alegria que eu tive o privilégio de conhecê-lo, é sempre uma alegria revê-lo. Eu não sei se eu respondi, Aderaldo, mas deu para dar uma apanhada aí de pensamento. Respondeu bem, muito bem. Valeu. Vou falar devagar, porque o som não sei se está bom ainda. Foi muito bom, Marcelo Nicolau. Eu vou fazer, mas tem uma coisa que eu esqueci. Dos livros, são 3 perguntas. Eu já falei 2. Vou falar a terceira. Qual? Porque são 3 livros. Tá? A terceira é: quais as ações do CEMEB para dar visibilidade ao acervo do Centro de Memória? Essa é uma pergunta para o público. Isso foi dito na fala do Marcelo Nicolau. Então, é só para poder participar do sorteio. Tudo bem? Ela vai para o Marcelo de novo, Nicolau. Vou falar para ver se você consegue entender direitinho, porque a pergunta é grande. Tudo bem? Ok? É a pergunta de Edson Soares. Marcelo Nicolau. Está aí. Tudo aí. Quando o Instituto de Educação passa para o prédio da Marise Barros? É verdade que no século XIX o Instituto
funcionava no mesmo prédio do Colégio Pedro II, na Marechal Floriano? Que tipo de memória se tem, né, sobre o professor Júlio César, o conhecido Malbatã? Tem no CEMEB a guarda desse material? Bom, eu estou lendo aqui. Bom, vamos lá. A atual sede do Instituto de Educação, na Maris Barros, que inclusive ocupa aquele espaço gigantesco, né? A diretora do ISERJ chama de município pedagógico. Eu gosto bastante, né? Como ela caracteriza o gigantismo do ISERJ, né? Você não conhece ele em toda a sua totalidade, a não ser com muitos anos de frequência lá. Deraldo frequentou bastante, sabe como é que é esse gigantismo, né? Bom, o Instituto de Educação, enquanto era escola normal da corte, durante o Império, ele não teve uma sede própria. Ele passou pela Escola Politécnica, ele passou pelo Pedro II, e depois ele vai ser, essa sede vai ser construída pelas reformas da educação da Primeira República, na década de 20. Né? Cada estado faz uma profunda reforma dos seus sistemas educacionais, porque o Brasil não tinha um sistema educacional próprio. Então, cada estado vai fazer o seu. E na década de 20 são os escolanovistas que vão tocar essa reforma. Aqui no Rio de Janeiro ela é feita pelo Fernando Azevedo. E em 1820 começa a construção do Instituto de Educação. E ela conclui exatamente na mesma época da Revolução de 30. Tanto que é muito curioso que a ocupação do Instituto de Educação é feita às pressas, porque como a Revolução está literalmente saindo do Rio Grande do Sul em outubro, e o Instituto fica pronto em outubro de 30, há uma mobilização de toda a equipe docente dos professores e dos alunos para ocupar com móvel, com tudo, o prédio, porque os revolucionários iam chegar e existia o boato de que eles iriam ocupar todos os prédios públicos que estivessem vazios. Porque veio muita gente, era uma guerra, né? Vieram dezenas de milhares de soldados, que a imagem clássica disso são os gaúchos amarrando o cavalo no obelisco, né? Então há essa mobilização em que ele é ocupado às pressas, para evitar justamente que ele se torne ali uma espécie de campanha, de hospital de campanha ali da Revolução de 30, né? Então foi isso, ele foi inaugurado em 1930, aquele prédio, só que ele é um prédio que vai sofrendo, né, intervenções arquitetônicas ao longo do tempo, ou seja, ele não está pronto e acabado do jeito que está. E é justamente isso que faz dele um lugar de memória, que é justamente ao contrário de um memorial que quer permanecer do jeito que é, para sempre, ou seja, o mínimo de alteração possível, monumento aos pracinhas, por exemplo, é um memorial e não será alterado nunca. O lugar de memória é aquele que se altera ao longo do tempo, né, e conserva as marcas do passado, apresentando algo para o futuro, né? Então, o Instituto de Educação ele vai se diferenciando ao longo do tempo daquilo que ele se propôs no início. E ele é uma instituição em construção, embora, obviamente, já seja um lugar histórico, devidamente preservado e tudo mais. Respondido? Malbatã. Sim. Bom, eu não conheço. É uma foto de Malbatã. O Instituto de Educação ele tem inúmeras figuras ao longo do tempo, né? Está dando uma microfonia aí. Bom, vamos lá. O Instituto de Educação teve, ao longo dos 130 anos, figuras muito importantes com a história, né? Ou seja, os seus professores, os seus diretores, eles se confundem com a história do Brasil. E aí é o caso de Malbatã, né, que foi professor de matemática do Instituto, e assim como Clarice Lispector. Ou seja, o acervo específico do Malbatã, eu não sei como é que ele está lá, mas eu sei que tem. E ele está aberto para pesquisa, né? Ele já foi muito trabalhado. Aliás, quem estuda, nós recebemos muitos pesquisadores da licenciatura de matemática da UERJ, a gente ficou o ano inteiro recebendo estudantes de matemática lá, eles vão lá para ver justamente como é que era o ensino da matemática ao longo da década de 30, 40, 50, né? Qual o material pedagógico que foi utilizado, né? Então, inclusive a presença do Malbatã, ele torna, assim, né,
digamos assim, uma das atrações, se a gente fosse falar assim, uma das celebridades que são muito procuradas lá, né? Enfim, a Cecília Meirelles, enfim, todas essas figuras, elas estão ali, né? E as pessoas vão lá atrás delas, né? Atrás dos acervos da história, da prática do trabalho dessas pessoas, né? Para além da sua celebridade, digamos assim. Isso, o homem que calculava, né? Bom, eu vou... Você está focando, pelo jeito. Marcelo Barreto, agora é para você. Está ouvindo legal? Tá. A pergunta é do nosso companheiro, colega nosso, Luiz Carlos, coordenador de pesquisa do CEMEF. Ele parabeniza aí os dois palestrantes e faz a pergunta: gostaria que falasse um pouco mais sobre o material imagético do acervo do CNEAB, né? E como ele está disposto para consulta. Por exemplo, catálogo, é possível fazer seleção desse material? Reservar horário para assistir os vídeos? É contigo. Tá. Deixa eu ver o microfone, tranquilo. Olha bem, nos últimos anos, nós procuramos organizar o setor nesse sentido. Nós ficamos aguardando uma obra do setor de obra da FAETEC, a obra não saiu, e nessa expectativa nós acabamos retirando as fitas do espaço do CNEAB, distribuindo em outros locais, né? E como não foi feita a obra, isso tudo foi retornado. O CNEAB conseguiu a doação de algumas estantes de madeira, porque as estantes de ferro não são as ideais para as fitas, que são magnéticas, né? Elas não podem ser, elas têm uma características próprias e de conservação, então tem que ser em pé, né? Tem que ter um material próprio para não estragar as fitas, e isso é feito, como todos sabem, de uma forma muito lenta, muito devagar. Então nós ganhamos outras estantes, nós dispusemos as estantes no espaço do CNEAB, né? E nós tentamos viabilizar a digitalização, a decupagem do material, certo? Consertando os aparelhos que nós temos específicos para a leitura dessas fitas, enfim. Nós temos principalmente o seguinte, o catálogo, né? Que eu mostrei até num dos slides, das coleções que nós temos, elas estão já arrumadas nas estantes. Então, pelas coleções, nós temos que ter o trabalho de agendar, porque acolher o pesquisador presencialmente se mostra a melhor maneira de acessar o material que nós temos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha na pergunta, para não deixar nada de fora. Material imagético, como está disposto para consulta a catálogo? Nós temos o catálogo do BI, do Banco de Imagens, né, que é o mais importante. É possível fazer a seleção de material, reservar horário e assistir os vídeos, né? Isso é possível. E é interessante que, da história da educação, nos últimos 30 anos, da história da educação técnica, principalmente, é um acervo muito rico para esse tipo de pesquisa. E como o meu xará falou, o Darcy, eu fico imaginando que ações o Darcy iria propor nos dias de hoje, né, com a internet. Eu fico imaginando os CIEPs todos, né, tentando colocar internet nas escolas, né, porque ele via nos outros países essa questão do vídeo como uma coisa que na década de 90 já estava estabelecido há muito tempo, né? Ele via que no Brasil era necessário fazer isso, né, essa formação dos professores.
Então, nós estamos abertos principalmente, tem na página aí do Facebook do CEMEF as formas de acesso, né? E eu vou colocar também depois para vocês, vou falar, o e-mail e o telefone que vocês podem entrar em contato com a gente, ok? Valeu, Marcelo. Os dois, Marcelo. Marcelo Barreto. Bom, gente, me parece aqui, pela regra, que tem uma regra de sorteio aí para o livro, né? Quem já ganhou não poderia ganhar de novo. Então, apesar de que, pelo que eu vi, pelo que estou informado aqui, a pessoa acertou, mas já ganhou na live anterior. Então, se eu tiver enganado aí, você... me parece que esses dois livros vão para a próxima live, né? Porque os ganhadores teriam que ser pessoas diferentes das lives anteriores. Tá bom? E aí, não tem mais perguntas, né? Começando pelo Marcelo Nicolau, considerações finais, depois Marcelo Barreto, e depois eu falo sobre a próxima live. Vai lá, Nicolau. Opa! Eu queria agradecer aí a equipe toda, né, do Centro de Memória aí da FAETEC, aí, na figura da Patrícia, na figura da Aderaldo, felicitar pela iniciativa, né, e agradecer pelo convite, né, porque é sempre um prazer, né, e um privilégio poder estar aqui com colegas tão qualificados, né, e poder rever os colegas também é muito bom nesse momento difícil, né, mas é sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui com vocês, discutindo, né, essa que é a nossa missão, né, que é a nossa história de vida, que é a educação brasileira, né, e tratando dos centros de memória das nossas escolas. Nossas escolas, embora a ETEAB seja recente, né, as escolas da FAETEC, elas têm essa preocupação de constituir centros de memória, até porque quando a FAETEC é criada, como bem colocou o Marcelo, né, em 1998, ela começa a articular escolas centenárias, em sua maioria, né? O Instituto de Educação é centenário, a escola Visconde de Mauá é centenária, a escola, enfim, você vai ter a escola de Santa Cruz, que é bastante antiga, enfim, e ela já possui uma história própria, e essa história deve ser preservada e mesmo estimulada de ser pesquisada, porque a história da luta pela implementação da educação de qualidade no Rio de Janeiro, e que o Rio de Janeiro foi um palco decisivo nessa luta, né? Como eu tentei demonstrar aqui nesse pouco tempo que eu tive, mas é uma luta inconclusa, né? É uma luta que a gente ainda tem que travar. Então, um privilégio, uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês, mostrando que as nossas escolas, elas são centros de pesquisa, né? Elas são um lugar em que se produz conhecimento sobre educação no Brasil. Porque se nós já ainda estamos lutando para educar nosso povo, nós ainda temos a luta de pesquisar a educação. Porque educação é uma tarefa constante, mutatis mutandis. É isso que eu queria dizer, parabenizar a todos aí e agradecer pela oportunidade. Pode ir, Marcelo. Obrigado, mano. Bom, a gente costuma conversar lá no CEMEAB que a coleção mais importante do nosso acervo são as pessoas, né? E são a essas pessoas que eu dedico esse tempo final, os nossos agradecimentos, né? Ao apoio do CEMEF, do pessoal do CEMEF, a Isabela, a Patrícia, a Aderaldo, o Luiz, né? E na nossa escola, alguns nomes para não esquecer: a Prisciliana, professor Cláudio Muniz, professor Josimar Gonçalo, Everaldo, Oliver, Vinícius Claro, a grande maioria, Ana Maria, nosso ex-aluno, estagiário Vitor, né? E deixar para vocês, conforme eu falei, o nosso contato, né? O nosso e-mail, pelo menos, que é semeabfaetec, do Gmail, semeabfaetec@gmail.com,
para entrarem em contato. Falou? Um abraço para todos e muito obrigado. Obrigado, Marcelo Barreto. Eu queria agradecer a todos e todas que ficaram até esse momento, pedir desculpa pelos problemas aí. Internet são coisas que a gente não controla, mas nós temos uma última live do ano, que vai realizar no dia 15, né? E identidades docentes, trajetórias e memórias profissionais na rede FAETEC. Nessa live, vão estar presente a professora doutora Andréa Mafra, do ISERJ, o professor doutor Henrique Carvalho, diretor da DESUP, o professor doutor José Sepúlveda, professor da Faculdade de Educação e foi professor da FAETEC, grande amigo. Professora Maria Cristina Lacerda, foi ex-presidente da FAETEC. Professora doutora Rosane Bartolazzi, ex-diretora da DESUP. Esses convidados vão falar sobre as homenagens póstumas do professor Marcelo Biar, professor da Silva Mota, foi diretor da DESUP, querido professor Nilton Augusto Cardoso de Oliveira, popular Nilton, ex-presidente da FAETEC. E foi na gestão dele que o CEMEF foi criado em 2002, por iniciativa de alguns professores, como o próprio professor Marcelo Biar e outros. O professor Luiz Felipe também, o professor Sepúlveda, e outros, tem outros nomes. E também vai ser homenageada a professora Maria de Lourdes, a professora conhecida como Malu do ISERJ. E também, durante essa live, vai ser informado os outros, infelizmente, outros nomes de colegas que faleceram nesse ano em função dessa pandemia. Aguardamos todos e todas na live do dia 15 e também haverá sorteio de livros. Grande abraço e, mais uma vez, desculpe os problemas que eu hoje, mas faz parte da vida. Como diz o Zeca Pagodinho, é que segue.